Vamos lá, uma pessoa me perguntou assim: Ivo, qual a maior dificuldade que tu enfrentou nessa área, na tua profissão de barbeiro e cabeleireiro? Qual é a maior dificuldade que tu enfrentou e que tu enfrenta? Eu fiquei pensando e eu posso dizer assim que depende do que a pessoa particularmente ache difícil, né? Por exemplo, tem gente que acha difícil aprender a cortar cabelo, tem gente que acha difícil construir a barbearia, tem gente que acha difícil adquirir pessoas para servir de modelo. Então, depende do que a pessoa acha que é difícil para ela. Mas eu, particularmente, essas fases aí de aprendizado, de construção, eu não achei difícil, eu não achei dificuldade. Eu estava tão imergido em querer fazer aquilo que eu não senti, na verdade, dificuldade. Se tivesse alguém me observando, né, poderia até achar que o meu esforço era um esforço grande e superou a dificuldade a ponto de eu não sentir essa dificuldade. Agora, eu fiquei analisando e eu percebi que teve uma coisa que eu não fiz, eu não adquiri esse hábito e foi uma coisa difícil e está sendo ainda para mim uma coisa difícil. Mas, por outro lado, não é difícil, está sendo difícil para mim fazer, para mim pôr em prática, para mim adquirir esse hábito e implantar dentro da minha profissão, que foi fazer a gestão do dinheiro que eu peguei durante todos esses anos cortando o cabelo. Porque quando a pessoa trabalha cortando o cabelo, todo dia ela pega dinheiro, todo dia ela recebe valores, todo dia ela faz um número de cortes. E eu não fiz esse controle no papel, eu só tinha uma ideia dos valores que entravam, né, na minha mão, só que eu não anotava, entendeu? Então isso daí foi uma coisa que eu considerei difícil para me fazer. Só que, como eu estou falando, não é difícil de fazer, mas eu considerei difícil para me fazer. Era uma barreira para mim fazer isso. Para vocês terem uma ideia, durante todos esses anos, 25 anos cortando o cabelo, eu consegui só uma vez acompanhar um mês todo do quanto eu faturava, só uma vez, para vocês verem como eu não tinha esse interesse, eu não tinha esse hábito. E aí, quando eu tentava fazer, começava cortando, aí eu pegava e anotava. Aí vinha outro, eu anotava. Aí tinha vez que chegava 2, 3, eu já esquecia de anotar alguns e às vezes eu lembrava, estava cortando e eu dizia, depois eu anoto. E quando eu ia para esse depois, né, eu já não lembrava quantos eu tinha feito mais. Aí eu já me perdia e para mim já não tinha mais graça eu continuar anotando porque eu já tinha me perdido na conta. E aí essa daí foi uma das coisas que foi difícil para mim fazer e está sendo difícil ainda porque eu ainda não fiz ainda. Eu ainda não desenvolvi esse hábito dentro da minha vida. Tanto é que isso daí causou impacto pelo tempo que eu tenho de profissão. Esse dia eu estava pensando assim, eu tinha feito uma época um propósito, né, de me tornar uma pessoa dizimista e para mim dar o meu dízimo eu teria que fazer essa parte aí, entendeu? Da gestão, do controle, para mim saber exatamente quanto eu tinha faturado naquele mês ou naquela semana, para mim poder tirar o dízimo, né, e doar. E eu não consegui fazer novamente. Então eu pedi recursos para Deus, né? No começo eu não tinha computador. Eu disse, Senhor, me dá um computador que eu vou fazer direitinho. Aí, com o tempo eu tinha um computador. Mesmo assim, eu não fiz. E até hoje, eu ainda não cumpri esse propósito e ainda não fiz esse trabalho. E eu analisando, né, eu vendo assim que eu já tinha apontado meu ponto aqui, coloquei uma vidraça na frente com a intenção de colocar uma loja de cosmético. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, se eu tivesse feito a gestão do meu salão desde o início, se eu tivesse levado a sério e se eu tivesse tirado 20% ou até mesmo 10% de tudo o que eu já ganhei e se eu tivesse feito uma poupança, hoje eu teria
sabe lá qual o valor na minha poupança para me abrir essa loja aqui, né? Então esse daí foi um ponto que eu acredito que foi difícil para mim e um ponto que eu pequei. Eu pequei porque eu não consegui, né? Não só pelo fato de eu não ter feito direitinho o propósito que eu tinha feito, né? De doar o dízimo, mas como também eu não ter esse número na minha cabeça, eu não ter esse controle, entendeu? E isso daí faz diferença, eu acredito, né? Que a partir do momento que a pessoa incorpora esse hábito na profissão dela, na vida dela, ela consegue se organizar nessa parte aí, entendeu? Então, eu não fiz essa parte aí e isso daí eu acredito que me prejudicou um pouco, entendeu? Me prejudicou por eu não chegar no tempo que eu tenho de profissão com um resultado melhor, entendeu? Porque eu poderia ter chegado no tempo que eu tenho de profissão com um resultado melhor, por exemplo, com esse controle, com essa ideia, né, de quanto eu faturo, de quanto eu já faturei, de ter separado uma porcentagem para mim fazer um investimento no futuro, entendeu? Então isso daí, essa foi a parte que eu achei difícil. Essa daí foi a parte que eu achei difícil na minha profissão. Fazer o controle financeiro direitinho, saber exatamente para onde foi cada centavo que eu ganhei, como ele entrou na minha conta, quanto tempo, o que eu fiz, né? Coloquei uma porcentagem numa parte, outra porcentagem na outra. Eu não fiz isso. Eu acredito que para a maioria das pessoas que são dono do próprio negócio, por exemplo, o cara que é o dono da barbearia dele, e ele que é o cara que corta e tal, e como eu, ele corta e recebe, isso daí é um trabalho que ele às vezes não dá muita atenção porque é dele mesmo, ele acha que ele não vai se empatar com isso, entendeu? E ele sai gastando, né, comprando as coisas que ele acha que ele tem que comprar sem fazer as anotações, e aí ele não tem a noção, ele não tem a clareza de como conduzir ou de como direcionar as finanças do salão, da barbearia. Então, esse aí fica como um alerta, né, para você, se você está iniciando agora, eu aconselho você a fazer a gestão direitinho. Cada corte que você faz, faça um cadastro de cliente, quantos cortes você faz por dia, faça a anotação, faça a gestão da forma mais detalhada que você puder, porque essas informações com o tempo elas se tornam valiosas. Por exemplo, se eu fosse olhar os dados, se eu tivesse hoje essas informações, se eu tivesse armazenado no meu computador, eu poderia fazer uma comparação e eu poderia ver, né, o que eu fiz de investimento naquela época, né, para causar aqueles resultados. Então, como eu não tenho esses dados hoje, fica mais difícil também tomar uma decisão para fazer com que a minha barbearia avance, cresça mais, entendeu? Então isso daí é uma das partes que eu posso dizer assim, que é o miolo da barbearia. É a parte central da barbearia, é você fazer o controle, a gestão de forma detalhada, cadastro de cliente, data de corte, porque às vezes o cliente pergunta para você, quando foi que eu vim cortar meu cabelo mesmo? Ivo, naquele dia, tá com quantos dias? E aí, se você anotar direitinho, você consegue responder e você vai ter muito, como é que eu posso dizer assim? Você vai ter uma vantagem em tomar decisões em relação à finança da sua barbearia. Beleza? Um grande abraço, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você estiver me vendo pelo Facebook, dá um like, curta. Pelo Insta também, você pode me fazer uma pergunta se você quiser saber mais sobre esse assunto, barbearia, como cortar cabelo. E eu posso compartilhar a minha experiência com você, beleza? Um grande abraço, fique com Deus.